ótima tarde para você! Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a secretária da Saúde aqui do município do Rio Grande, Zelionara Branco. Seja muito bem-vinda. Obrigado, um prazer estar de novo aqui com vocês. E hoje a gente vem aqui conversar um pouquinho, né? Nos atualizarmos sobre as questões da saúde. Para nós é muito importante poder estar aqui fazendo essa conversa com a nossa comunidade. Secretária, eu gostaria de te perguntar então quais as ações que estão sendo realizadas desde o início desse ano. Bem, esse ano ele tem sido um ano diferente em relação aos 2 anos anteriores, né? Em função de que nós estamos num momento diferente da pandemia, né? A partir desse ano, nós temos focado mais nas questões organizacionais para atendimento de demandas reprimidas, que já vínhamos trabalhando isso nos anos anteriores, mas agora tentando focar mais em função da disponibilidade que temos tido de poder trabalhar melhor essa questão, né, já que nós estamos, felizmente, com a questão da pandemia equacionada. Até o momento, né, pelo menos, pela questão do comportamento da pandemia. No entanto, assim, a gente ainda permanece com algumas questões, né, muito específicas que precisam ser permanentemente trabalhadas e atualizadas, né? Quais são elas? A gente pode citar, né, a própria questão da manutenção da disponibilidade de medicamentos, insumos da Secretaria. Nós tivemos um problema nas aquisições no final de 22 e isso acabou impactando no abastecimento do início do ano. Agora ele já está normalizando, a previsão é que até final de março nós estejamos com 90% do nosso rol de medicamentos listados, né, disponíveis, mas nós tivemos um impacto bem significativo, principalmente entre os meses de janeiro e fevereiro, né? A questão da rotatividade dos profissionais médicos. Nós tivemos em 21 toda aquela questão da dificuldade de contratação. Em 22 nós conseguimos equacionar, conseguimos atingir a nossa meta, que era ter pelo menos um profissional médico em cada unidade. E para esse ano a nossa meta é aumentar esse número, né? Então, que a gente tenha em algumas unidades que requerem um número maior de pacientes, profissionais para atender os pacientes, né? Nós temos a intenção de colocar pelo menos mais um profissional com carga horária para dar o suporte. Então, essa é a nossa meta. E a gente vem trabalhando nisso. Está agora em andamento um processo seletivo de profissionais médicos. Também estamos num novo processo de contratação para as unidades 24 horas, que é um processo de contratação de serviços médicos. Então, nós estamos, nesse momento, passando por essa necessidade de atualização de alguns processos. E temos aquela eterna dificuldade, né, da questão da rotatividade dos profissionais, ingressam, ficam por um tempo, se afastam por N causas, né? A gente agora perdeu um profissional para Forças Armadas, que faz parte do processo, perdemos alguns porque foram aprovados em residência médica. Então tem sempre esse ajuste, principalmente no início do ano e no meio do ano, né, que acontecem esses ajustes. Mas felizmente a gente tem conseguido, né, dentro de vamos dizer, um espaço de tempo relativamente curto, aí 30 dias, resolver essa questão. Essa pauta. E eu gostaria de te perguntar também em relação às principais dificuldades que foram enfrentadas ano passado, né? E como vocês vão enfrentar neste ano. Bem, uma delas eu acabei já me antecipando, claro, né? Que é a questão da contratação de profissionais médicos. Nós temos uma situação que não nos preocupava em 21, 22 ela começou, né, a se tornar uma preocupação, e nesse início de ano ela tem sido uma demanda significativa, que é a questão do controle da dengue, né? Essa é uma situação que periodicamente a gente precisa estar fazendo o trabalho de campo, a abordagem, né, o controle dos focos. No município hoje nós temos um significativo número de focos controlados, porém a gente tem a presença do mosquito e isso é uma preocupação, porque precisamos manter as ações de prevenção para evitar que tenhamos doentes, né, pessoas acometidas da doença. Então esse tem sido um trabalho que a gente tem buscado priorizar, principalmente agora nesse período que ainda é verão, né, para que a gente possa
chegar no período do inverno, aí mais no meio do ano, numa situação mais tranquila, né? Então, essa é uma situação que já vem do ano passado, se intensificou um pouco agora nesse início de verão, mas a gente conseguiu, até o momento, conseguiu manter esse controle. Mas isso é um trabalho que não pode ser executado apenas pelo poder público. Nós precisamos que a população nos auxilie nesse trabalho, recebendo o nosso agente, fazendo o controle do seu pátio, da sua casa, né, mantendo os cuidados, aquelas questões básicas, né, caixa d'água com tampa, sem potes que armazenem água em área externa. Então, cuidados mínimos que a gente precisa da parceria da comunidade para que a gente possa continuar mantendo esse controle, né? Que ele é fundamental para que nós não venhamos no futuro a ter ocorrências, né, de pacientes infectados pela dengue. Em relação ao ano passado, o número de casos diminuiu agora? O número de casos que, na maioria da nossa situação, né, são casos externos, as pessoas adquirem a doença fora de Rio Grande, mas retornam para o seu domicílio e acabam aqui sendo diagnosticados e tratados, né? Diferente disso, que era a nossa maior demanda do ano passado, esse ano a gente já arrancou o ano com 2 casos locais, né? Pessoas que acabaram se contaminando aqui. Mas como não tem um mosquito circulante, não houveram casos relacionados a estes. Então, pessoas que acabaram se contaminando no mesmo período, né? A princípio, pelo mesmo vetor. Né? Isso não aconteceu. Mas não aconteceu porque nós conseguimos fazer o controle. Identificar o caso, fazer um bloqueio do entorno, então, num raio de 300 a 500 metros no entorno do domicílio, do local de trabalho e do possível local onde a pessoa se contaminou, é feito um trabalho de eliminação, digamos assim, né, do mosquito, para que a gente consiga controlar. Mas já é uma situação diferente, né? Então, a gente já tem um potencial aumento de risco em função de ter esses casos. Em relação às vacinas, existem muitos estudos, mas recentemente foi aprovada uma vacina, né, para a dengue. E já tem alguma estimativa da gente receber, da liberação? Como é que funciona? Não, ainda não tem, né? A vacina, ela teve aprovação da Anvisa, né? Mas ela ainda falta uma etapa de estudos. Algumas pessoas estão sendo selecionadas, chamadas, né, para serem voluntárias, que nem aconteceu com a vacina da Covid. Isso também está disponível, né? Temos pontos de pesquisa, inclusive aqui no estado, Pelotas também é de novo ponto de pesquisa, né? Mas eles estão selecionando pessoas, tem uma inscrição num site da própria universidade, que a pessoa se inscreve, ela não pode ter tido contato com dengue em nenhum momento de sua vida, então ela não pode ter sido contaminada anteriormente. E ela se voluntaria para receber, aliás, para fazer parte da pesquisa. A gente não sabe se recebe a vacina em estudo ou se recebe o placebo, mas ela participa. Mas, embora aprovada, ainda não tem uma previsão de quando isso vai estar disponível para a população. Acreditamos que deve ser assim, ainda esse ano, provavelmente mais para o final do ano, né? E deve ocorrer como foi com a Covid, com critérios, né? Iniciando por alguns grupos. Não está definido também, é uma vacina para adultos, mas não está definido que faixa etária nesse primeiro momento. Então, ainda vai ser necessário alguns ajustes para que a gente possa, né, aproveitar o benefício de mais uma vacina. Com certeza, vai ser importante, né? Vai prevenir muitos casos. Certamente. O que se espera é que ela tenha um comportamento como foi da Covid, né? Então, que a gente inicia provavelmente pelos municípios, estados, os locais de maior risco, com aquela população mais vulnerável. À medida em que se vai aumentando a cobertura, a gente vai melhorando o controle, né? Isso é o que se espera de um processo vacinal, né? Que tivemos assim, grande efetividade com a vacina da gripe, H1N1 lá em 2010, né? Depois com a Covid, agora é 2021, e certamente é o que vai acontecer com a da dengue, né? Então, certamente ela vai contribuir muito para a redução de casos, redução de internações, e eu tenho confiança, né, de que será muito importante para a saúde pública a vinda dessa vacina. A gente fica na expectativa para essa vacina, né? Com certeza. Secretária, eu gostaria de perguntar também em relação à Covid-19, né? É um assunto que ainda
precisa ser tratado, a gente ainda precisa conversar sobre, mas os números diminuíram muito, né, em relação a tudo que a gente já passou. É o momento de se tranquilizar mais e se cuidar, né? Como é que está a situação aqui no município? Bem, nós neste momento estamos numa situação estável, de baixo número de casos. É importante a gente destacar que a Covid ela tem apresentado um comportamento muito similar à vacina da gripe. Então, no início do verão, dezembro, janeiro, aumenta um pouquinho o número de casos e isso impacta em aumentar a internação, né, e inclusive de aumentar óbitos. Muito menor, um impacto muito menor se a gente comparar com o mesmo período em 20 e em 21, sem sombra de dúvidas, né? Mas a gente tem esse comportamento de oscilação, que ele se repete de maio a julho de novo, né? Que é o período mais do inverno. Então ela é uma gripe, né? Mas ela tem um comportamento sazonal. Então, diante disso, é muito importante que a gente fique sempre atento aos sintomas. Hoje nós não temos grande número de pessoas circulando, o vírus circulando num grande número de pessoas, mas nós temos registro diário. Diariamente temos ali 5 casos, 7 casos, né? Já vimos pela mídia, né, que Porto Alegre, por exemplo, já registrou um aumento, né, do número de casos, que já dá para a gente começar a ficar alerta, né? Apesar de agora ter tido a flexibilização do uso de máscaras, né? Nesse momento todo o estado está flexibilizado para a questão do uso nos próprios serviços de saúde, mas é uma engoli a palavra, uma flexibilização que requer muito cuidado, né? Por quê? Porque é no serviço de saúde que vão estar as pessoas mais vulneráveis. Quem está no serviço de saúde está lá por algum motivo, ou porque está com algum sintoma, ou porque faz algum tratamento de saúde, né? Então é importante que a gente mantenha alguns cuidados no serviço de saúde, seja ele público ou privado. O nosso decreto, ele sofreu uma atualização, hoje ele foi republicado, porque nós entendemos que essa liberação do uso no serviço público de saúde ou no serviço privado de saúde, ela deve ocorrer por critério do serviço e não do usuário. Não pode ser o usuário escolhe se aqui eu entro de máscara ou se aqui eu não entro. É o estabelecimento de saúde que diz, no meu estabelecimento eu tenho condições de oferecer segurança para o meu trabalhador e para o meu usuário, então aqui eu dispenso ele de máscara, mas é uma decisão do serviço, né? Então a gente fez esse ajuste por entender que é importante a gente manter essa linha de cuidado. E claro, a gente vai manter acompanhando os números semanalmente, né, mensalmente, e sempre que houver alguma situação de maior risco, a gente vai voltar a revisar, né, e daqui a pouco vai ter que restringir em algum ou outro espaço, principalmente a questão do uso de máscara, né? Mas é importante que a população tenha esse entendimento, né? Vai chegar na unidade de saúde e está com sintoma gripal, ela precisa colocar máscara, porque ela está protegendo também as outras pessoas. Faz parte da conscientização, né, secretária? Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a secretária da Saúde aqui do município do Rio Grande, Zelionara Branco. Estamos de volta, né? Já falamos sobre a pandemia, sobre a dengue, muitos assuntos que foram importantes realmente aqui para o município também. E agora eu queria te perguntar sobre as vacinas. Como que está a vacinação aqui no município? Bem, a nossa cobertura vacinal aqui é uma cobertura considerada boa. Claro que a gente sabe que a meta do Ministério é sempre manter um percentual de vacinação acima de 95%, né? Isso é uma regra para todas as vacinas. Nós estamos acima de 90%, em média de 92% de cobertura, então nós temos uma boa condição vacinal. Ainda temos algumas fragilidades, que são aqueles públicos que são um pouquinho resistentes, né, a ir fazer a vacina. Às vezes por N questões, né, medo da reação adversa, né, a questão de dificuldade de mobilidade, né, de sair do trabalho, procurar o serviço. Mas é muito importante que a gente tenha claro
que o que nos confere hoje, essa condição, né, de poder estarmos sem máscara, né, vivendo as nossas vidas, organizando a nossa vida diária junto com as pessoas que nos cercam, é o fato de termos a disponibilidade da vacina. Então, nós ainda precisamos melhorar alguns indicadores, né? Precisamos melhorar a cobertura da terceira dose, do público adulto principalmente, né? Melhorar a quarta dose, que está disponível para a população com 18 anos ou mais, né? Também para o público adulto. Essas doses são todas da Covid-19, né? Da que a gente Covid tá falando monovalente, monovalente, né? E agora temos já disponível a bivalente, né? Que é uma vacina um pouquinho diferente da que a gente está tomando aí até a quarta dose. E qual é a diferença dela? Bem, a vacina da Covid, que a gente tomou até então, né? Ela é considerada uma vacina monovalente porque ela foi preparada baseada numa cepa que circulava lá naquela 2020, 21, né? Lá naquele momento. A vacina bivalente, ela já vai proteger contra aquele vírus que circulou lá no início e também contra algumas variantes mais agravantes, digamos assim, da Omicron. Então, ela já tem um componente, vamos dizer assim, a mais, né? Ela vai conferir uma imunidade um pouquinho mais específica. Por isso que ela é chamada de bivalente, né? A tendência é que aconteça com a vacina da Covid o que acontece hoje com a vacina da influenza. A cada ano ela vai sofrendo um upgrade, digamos assim, né? Ela vai sofrendo uma melhoria, um aperfeiçoamento, sempre baseado na cepa que circulou no ano anterior, né? Ou nos 2 anos anteriores. Então, ela realmente precisa ser recebida, né? Por isso que o Ministério priorizou a questão da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, né? A gente vem num escalonamento, nesse momento está disponível para 70 anos ou mais e pessoas com doença imunossupressora, né? Esse é o público que hoje pode receber a 5ª dose ou o reforço de bivalente, né? O próximo grupo deve ser a 60 anos, que recebemos doses agora essa semana, estamos trabalhando os 70 anos. Hoje nós estamos com as unidades abertas, né, nesse sábado, para fazer vacina também, para a gente tentar melhorar esse nosso indicador. E na segunda a gente vai estar reavaliando, então, se nós temos doses suficientes para poder avançar um pouquinho na faixa etária. Mas nesse momento está valendo 70 anos ou mais imunossuprimidos. E essa vacina, ela vai justamente trazer para essa população, né, já uma qualidade, digamos assim, de resposta a uma possível nova infecção que venha a acontecer. E para esse ano, quais são as campanhas de vacinação? Bem, normalmente, né, nós acompanhamos as campanhas do Ministério, né? Apesar de, nesse sábado, a gente estar fazendo essa ação, que ela está mais voltada para a questão do dia D da mulher, né? Da questão do Março Lilás, né? Oferecer espaços de oportunidade para prevenção na saúde da mulher. Mas também aproveitamos, já que as unidades estão abertas, para vacinar, né, a nossa comunidade, né? O horário é das 9 às 15, nesse sábado. E temos uma previsão de uma nova campanha que deve acontecer em abril para a influenza. Entre abril, maio, deve ter uma campanha grande aí de vacinação da gripe. Em junho, pode ser que o Ministério confirme uma data para fazer vacinação multivacinação, na verdade, né? Então, poliomielite, tríplice viral, outras vacinas que também são importantes para a infância, principalmente, né? Geralmente acontece em junho ou em agosto, né? É um calendário nacional, então a gente fica dependendo. E pode acontecer lá por outubro também um novo evento. Então, normalmente o Ministério faz no mínimo 3 campanhas no ano, né? Nós sempre aderimos aos movimentos nacionais e sempre procuramos fazer também alguns movimentos locais de acordo com como está com o comportamento da nossa cobertura. E depois, se tu tiver um tempinho, acho importante a gente falar também das vacinas de rotina, né? Era o próximo ponto, na verdade. A gente pode falar das vacinas de rotina, como que está aqui no município. Bem, nós estamos
Esse ano de 22, né, nós tivemos uma queda na cobertura. 22 ano passado, a gente está em 23. Isso, 23, isso. 22, o ano passado, né, é porque a gente fechou o ano agora, fechou a avaliação. Né, então, no ano de 22, nós tivemos uma queda na média geral da cobertura de crianças. Bem, o que causou essa redução? N fatores, né? Nós tivemos alguns períodos, principalmente no primeiro semestre, né? Que houveram falta de alguns insumos, né? O Ministério teve dificuldade em fazer a aquisição e a distribuição, isso impacta, né? Então, por essa falta. Temos uma questão que é uma questão econômica e local, né? Porque às vezes aquela mãe trabalha, ela não consegue liberação do trabalho para levar a criança, ou a pessoa que está cuidando a criança não gosta, assim, tem, vamos dizer assim, receio, né? Não quer ver a criança chorar, tem, né, medo ali, as reações que podem acontecer da vacina. Então tem uma série de situações que acabam afetando. O que a gente estabeleceu para esse ano? Né? Que nós temos como meta melhorar a nossa cobertura. A nossa cobertura, ela está girando em torno de 80%, 85%. É ruim? Não é ruim, mas ela tem e ela pode melhorar. Né? Então, nós queremos atingir os 90%, né, para esse ano de 23. Se conseguirmos superar, melhor, né, para partir de 2024, então, a gente poder bater uma meta de 95% e aí a gente voltar àquele status de vacinação adequada. O que eu gostaria de pedir para a nossa comunidade, né? Que revise a carteira da criança, dá uma olhadinha ali, porque às vezes está anotado a lápis, a data, né? E a pessoa se perdeu, ela não viu que o ano era o 23, ou ela não viu que o mês era o março, né? Então, revisar a carteira da criança. Todas as escolas da nossa rede, tanto a rede pública quanto a rede privada, ela tem pedido a apresentação da carteira de vacina como um requisito para a matrícula. Isso já nos ajuda, né? Porque a família tem que procurar a unidade para receber ali uma certificação de que está tudo ok, né? E a vacina, ela tem o mesmo caráter da vacina da Covid, a proteção, né? E não é só uma proteção individual. Quando a gente faz vacina num grande número de crianças, a gente está protegendo a nossa criança, né? E está protegendo todas as demais crianças que vão ter contato com ela no futuro. Então, ela vai conferir uma imunidade coletiva. E é esse o grande aspecto, para a gente poder voltar a ter controle e até conseguirmos extinguir, né? Porque tivemos já o país inteiro já foi considerado extinto de pólio e hoje a gente está em risco, né? Ano passado foi bem diferente os números de vacinação, né? Surpreenderam, na verdade, negativamente. Sim, e não é uma situação exclusiva nossa, né, de Rio Grande, mas a gente tem que olhar para o nosso problema, né? A gente sabe que vários municípios da região, do estado, do país também estão com o mesmo problema, mas nós precisamos olhar para o nosso local, o que nós podemos fazer aqui, como nós podemos melhorar. Em relação às ações que vocês fizeram nas escolas, ajudou também a melhorar o número das vacinações? Ajudou. É que a escola, ela acaba impactando principalmente naquelas vacinas que são os reforços, né? Porque o que é esse indicador que nos preocupa tanto? É a criança até os 2 anos. Então, essa vacina de rotina da criança até 2 anos é a que tem nos preocupado mais. Porque o do adolescente ou da idade escolar, ele já está mais para o foco do reforço, né? Claro que melhorou muito o nosso indicador de cobertura da vacina do HPV, que faz lá na adolescência, né? A gente aproveitou e fez o reforço do sarampo, o reforço da antitetânica. Ajudou bastante, né? E aqui a gente agradece todo o empenho da rede de educação que nos acolheu, né? Nos deu essa oportunidade de fazer o trabalho. Mas agora a gente precisa focar na criança até 2 anos. É ela que está fazendo tardiamente a vacina. Porque às vezes não é nem que não fez a vacina, mas ela fez depois do período adequado. E aí, para nós, não melhora o indicador, porque o que vale é fazer dentro do período adequado. Que não tem o mesmo efeito do Isso aí. Complicado, né? E, na verdade, essas mães, elas precisam estar atentas, né? As mães, os responsáveis, para
levar... As crianças precisam ir até o posto, né? Não tem outro lugar que elas consigam fazer essa vacinação aqui no município. É verdade. Isso é uma questão, né? Nós temos feito várias ações em shoppings, né? Que também ajuda muito. É que a gente não consegue levar todas as vacinas. Essa é uma questão, né? Porque existe todo um controle de rede de frio, porque a vacina ela tem que ser mantida naquela temperatura durante todo o tempo, né? Inclusive durante a administração. Né? A gente não tem como aquecer a vacina para fazer, nem pode, né? Ela tem que ser feita em temperatura adequada para que ela possa realmente cumprir o seu papel. Então a gente não consegue levar para pontos externos toda a nossa disponibilidade de vacina. E aí faz necessário o comparecimento nos locais. Por isso que a gente agora, quando a gente pensou essa ação de hoje, né, de sábado, nós pensamos justamente em oportunizar, já que aquela mãe vai lá para marcar o pré-câncer, para examinar a mama, ou para participar de uma atividade na unidade de saúde, voltada para a saúde da mulher, claro que a mãe vai levar a criança, né? Vai levar o filho, né? Ou está cuidando para o filho de uma amiga, vai levar lá. Aproveita e já leva a carteirinha para ser revisada. Se for necessário, já atualiza a vacina. Então, aproveitar os momentos, né? Mas a gente tem procurado disponibilizar horários diferentes, né? Para que a gente possa pegar mais esse público, né? Então, é um esforço coletivo, né? E a gente precisa pensar realmente estratégias para melhorar o nosso indicador. Eu precisaria de muito mais tempo ainda para a gente falar sobre tudo, mas eu quero te agradecer pela tua presença aqui na TV Farol de novo. Muito obrigado, a gente agradece muito o convite, né? E estamos à disposição, né? A saúde tem sempre muitos temas, né? É preciso realmente que a gente esteja sempre relembrando, retomando e mantendo, né, o nosso trabalho diário para conseguir superar as adversidades. Mas ficamos muito felizes também de estar aqui contigo hoje. Muito obrigada. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nessa tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.